Boa noite, pessoal. A Mariana tá entrando. Olá, dona Mariana. Olá, boa noite. Boa noite. Que Tudo bom que bem? você aceitou o meu convite para a gente falar um pouquinho aí desse bendito coronavírus de novo. Então, Só que, muito bom poder estar aqui, só poder que agora conversar um pouquinho. uma nova parte desse capítulo, né, Mari? Sim, sim, já estamos começando a pensar no pós agora, né? No pós-Covid. Muita gente já pegou o Covid aí, né? Já deu para a gente sentir um pouco o reflexo disso nos nossos consultórios, né? Nos hospitais, né? De que forma que o coronavírus pode influenciar a saúde mental das pessoas que foram infectadas. Né? No começo da Sim, pandemia, a gente estava falando muito dessa questão do isolamento, da quarentena, né? De todo esse sofrimento, desse medo de pegar, né? Da questão de estar distante das pessoas queridas, de ter que se virar para o home office, né? Então, foi uma série de acontecimentos que a gente vinha se preparando para lidar com essas emoções, e agora vem um novo momento, né? As consequências desse Covid. sim. Então, vou apresentar você, a Mariana, é psiquiatra lá em Ribeirão Preto, é formada pela Unicamp e fez residência na Unicamp também. E a gente se conheceu no curso de terapia cognitivo-comportamental lá na USP, né? Há um bom tempo atrás, a gente Já não pode faz um denunciar a tempinho. nossa idade, e ficou essa amizade maravilhosa. E que Isso. hoje, né, vem para gerar esse fruto aí dessa amizade, essa discussão também em relação à saúde mental, que é uma paixão de nós duas, né, Mari? Sim, sim. Que aí a gente adora conversar sobre, estudar, né? Verdade. E o que você tem visto aí nos estudos, Mari, em relação a esses pacientes que foram infectados com Covid e que estão desenvolvendo transtornos psiquiátricos? Então, o que a gente tem visto agora, principalmente nesse último estudo da Oxford, né, que tem sido muito comum, né, o desenvolvimento de transtorno psiquiátrico. Aí até eles fizeram na pesquisa os 3 meses pós, né, pós o Covid. Então, isso tem se visto mesmo que está sendo relevante, inclusive quando comparado com outras doenças, né, que eles fazem uma comparação com outras síndromes respiratórias agudas, com fratura, com influenza, e aí tem se percebido que o Covid aumenta mais o risco, inclusive, do que outras doenças, né? Então, isso tem se discutido muito, quais que são as causas, por que o Covid aumenta mais, o que estaria acontecendo, né? Uhum. Eu vi uma palestra de uma neurologista, né, que ela abordou essa questão dos eventos neuropsiquiátricos, né, do Covid, e que até existem alguns pacientes que nem desenvolvem tanto problemas pulmonares e já apresentam um quadro neuropsiquiátrico, né, como sintoma do coronavírus. Né? E aí havia uma pesquisa, uma pergunta, né? Como que o coronavírus poderia chegar ao cérebro, né? E foi percebido que por várias maneiras, né? Pode ser através do nervo olfatório, do nervo vago, Do pela trigêmeo, questão, pelo trigêmeo, pela podendo questão até também, paralisia facial. isso, que foi um dos sintomas também que podem ser apresentados, né? Alguns podem apresentar com crise convulsivas, como sinal inicial do coronavírus, né? Achei interessante ela falar que confusão mental em tempos de coronavírus vale a pena fazer uma ressonância, né? E fazer o PCR, que pode ser sim um quadro neurológico vindo do Covid, né? Sim, e isso eu acho importante também para os psiquiatras que estão aí atuando em pronto atendimento, em pronto-socorro, né, que acabam pegando os pacientes que chegam com alteração muito aguda, também pensar nisso, né? Se chega um paciente com uma alteração de comportamento, rebaixamento de nível de consciência, confusão mental, pensar também em Covid, que isso era uma coisa que a gente não falava tanto, né? Sempre pegava o sintoma respiratório.
mas tem visto que às vezes ele não vai estar presente ou vai ser muito leve, a pessoa às vezes nem chega a notar isso, né? É interessante. E um outro processo que ele pode atacar o nosso cérebro é através das neuroinflamações, né? Devido àquela cascata inflamatória que é advinda da infecção, né, pelo coronavírus. Sim, a famosa tempestade de citocinas, né, que a gente escuta bastante. E isso é muito interessante também, né? Pensar como essas citocinas, como esse processo inflamatório também pode causar transtornos psiquiátricos, né? Hoje até existem algumas hipóteses de que os transtornos psiquiátricos têm um componente inflamatório. Então, aí também justificaria que, criando essa inflamação gigante, né, por conta do vírus, pode se levar também a alguns sintomas neuropsiquiátricos. Então, também a gente sempre pensar nisso. Interessante. E no consultório, você tem recebido pacientes que tiveram coronavírus e desenvolveram algum quadro de ansiedade, depressão? O que eu tenho pegado mais aqui em Ribeirão são pacientes com sintomas que tiveram sintomas mais leves de Covid. Eu não peguei nenhum paciente mais Hum. grave, assim, que teve um Covid mais grave, mas que acabam também trazendo essa questão do estigma, do medo de ter passado para a família, medo de ter passado para outras pessoas, e que aí acabam desenvolvendo principalmente uma ansiedade, alguns mais também com um quadro mais depressivo. Então, isso a gente tem começado a pegar agora. No começo foi bem aquilo, no consultório o pessoal deu uma baixada, não estava procurando muito, e aí agora a gente começa a ver o pessoal que tem procurado como consequência. Mas e para você também? Você está mais com pacientes aí hospitalares, né? Como é que tem sido os pacientes mais graves? É interessante, assim, a gente percebe justamente isso. No começo houve uma baixa nos pacientes de consultório, né? Pelo medo, pelo receio, até pela questão, às vezes, financeira, de não saber como que seria mais para frente, né? E aí, nesse momento que houve essa baixa do consultório, eu atuei bastante no hospital geral, né? E lá no hospital geral era nítido, assim, os pacientes que eram internados pelo Covid, uma grande maioria desenvolviam um quadro ansioso muito grande, né? É o medo de morrer, o medo de desenvolver alguma coagulopatia, né? Muitos sintomas somáticos, né? Tinha pacientes que até então nunca tinham feito tratamento na psiquiatria, nunca pensaram, nunca se sentiram ansiosos e desenvolveram crises de pânico e até explicar que aquilo era uma crise de pânico e não um sintoma do Covid no pulmonar, né? Demandava um tempo, né? Pacientes que entraram realmente em crises gigantescas de ansiedade por ter que usar a máscara, né, de ventilação, Uhum. né? E que muitas vezes vivenciaram na UTI outras pessoas sendo internadas e vai gerando um estresse muito grande, né? Então, a internação, ela costuma ser muito estressante por N fatores. Estar longe da família, não poder receber essa visita, o medo, né, do que vai acontecer, né? A questão da respiração, que pacientes muitas vezes começam a ficar realmente tão ansiosos que a cada 5 minutos vão medir a saturação. Mesmo estando dentro do hospital, começam a medir a saturação compulsivamente, né? E eu vi numa das coisas que a gente estava estudando para dessa aula, né, de uma síndrome que acontece, que é até relativamente comum, pós-internação em UTI, né? Que é relativamente comum esses pacientes desenvolverem, né, tanto uma alteração cognitiva, né, uma baixa da cognição, né, baixa de concentração, de aprendizado, né? A outra questão, sintomas psiquiátricos de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático e fraqueza. Eu tenho pegado muitos pacientes com essas três características, né? E para mim foi uma revelação essa síndrome que eu não conhecia. Sim. E o que é interessante dessa síndrome também é que muitas vezes isso se mantém por meses, né? Até um ano que a pessoa ainda vai sentir esses sintomas. Então tem que manter esse segmento para ver como é que isso vai evoluindo, né? Verdade. Já tem pacientes que eu tenho acompanhado que já receberam alta, tem mais de 3 meses
e ainda continuam com os mesmos sintomas. Inclusive, atendi um ontem que queixava das mesmas coisas, com muita fraqueza, ainda continuava com muita falta de ar, né, a mínimos esforços, tipo, subir um lance de escada, ainda estava sentindo mais cansaço. Não conseguia voltar a trabalhar porque a cabeça não conseguia funcionar da forma como funcionava antes. E um Pensamento quadro muito, né? muito, e um quadro ansioso muito grande. Então, assim, uma revolta muito grande com o Covid, né? De também, quando estava começando a estabilizar, perder um parente pelo Covid, e aí parece que revive tudo, né? Que é muito aquela questão do TEPT mesmo, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Sim. E nesses pacientes a gente realmente precisa tanto da medicação, né? Dos antidepressivos, quanto da psicologia para estar manejando esse estresse, que é muito grande, né? Sim. E que entra que essas sequelas também continuar tendo sintoma, né? Que eu acho que muitas vezes o pessoal vê na televisão a pessoa com a plaquinha, né? Curado do Covid, aí pensa, não, vai chegar em casa, tá tudo bem. E aí chega, você mantém tendo alguns sintomas, né? Isso acaba gerando um pouco mais de ansiedade, ficando mais deprimida, essa revolta que você disse, né? Uma raiva muito grande. Então entra num processo de luto por aquilo, né? Ah, eu queria voltar a ser aquela pessoa que eu era antes e eu ainda não consigo, eu ainda tô sentindo tudo isso. Então, isso acaba também trazendo muito essa parte mais psicológica mesmo dos sintomas, né? E uma coisa que que a gente também discutiu antes, né, foi essa questão de que os pacientes com transtornos psiquiátricos prévios, né, essa coisa do Covid, né, às vezes pela dificuldade de administrar essa questão do passo a passo, de lavar a mão, usar máscara, não sei o quê, né, e essa ansiedade que isso gera, né, alguns estavam até mais predispostos a contrair, né, o Covid, né, por essa dificuldade de organização, né? Pra vida, Tem um né? estudo que mostrou isso também, né? Sim, sim. E eu vejo, assim, como eu trabalho em hospital psiquiátrico que tem residência terapêutica, então pacientes que já são mais crônicos, tudo. Quando pega Covid, aí é muito difícil segurar para não se espalhar mesmo. Porque é isso, é muito difícil manter o isolamento, é muito difícil eles terem um entendimento do risco, a questão de higienização de mãos. Então, é complicado mesmo. A gente vê que acaba sendo um fator de risco por conta disso, né? Porque a pessoa não consegue ter essa organização e que é muito importante para o Covid, uso de máscara, não entende que tem que ficar com a máscara o tempo todo. Então, isso eu tenho visto também com os pacientes que já são bem crônicos, assim, de residência terapêutica. Isso tem acontecido bastante. E aconteceu de alguém lá na residência terapêutica pegar o Covid? Sim, sim. Tivemos E bastante pacientes com Covid, tivemos mortes por Covid, como já eram pacientes mais idosos, com comorbidade e tudo. Então, foi uma coisa bem complicada, que aí fica complicado para os outros pacientes de entenderem o que está acontecendo, para a equipe também, que é isso a gente trouxe bastante nos estudos, né? Que a equipe também médica, de enfermagem, tem sido muito estressante ter que lidar com isso, lidar com o contato o tempo todo com o paciente, com Covid positivo e tendo que tomar esse cuidado. Então, também acho que é outro lado que a gente precisa ter um cuidado agora para esse momento pós, né? Como é que estão as equipes, como é que estão as pessoas que cuidam também de pessoas com Covid, né? Então, acho que isso também é uma discussão para a gente trazer, que o estresse também está Uhum. gigantesco. E você tem visto, assim, do pessoal da saúde que te procura, como é que... Muito, muito mesmo. O pessoal que realmente está em UTI, que está em pronto-socorro, acho que eles estão bem estafados mesmo, né? Porque à medida que um adoece, a equipe tem que se reorganizar para segurar o lugar daquela pessoa que adoeceu. Não tem mais outras pessoas para serem contratadas assim super rapidamente para ocupar o lugar daquela pessoa. Então acaba havendo um desgaste muito grande desses profissionais, né? Aqui em Brasília começou a reduzir um pouco o número de leitos, né, próprios para isso, para a Covid,
mas mesmo assim você percebe que os médicos, os enfermeiros, eles estão muito cansados, muito esgotados, né? E tirando o fato de que muitos deles, né, as mulheres, né, que têm criança pequena, né, ter que se afastar das crianças, ter que se afastar da família por um tempo até poder voltar para ficar mais com eles, isso gera um estresse, um desgaste emocional muito grande, né? E que é um fator de risco importante para esses profissionais de saúde adoecerem e estão adoecendo, né? Sim, sim. E também toda aquela incerteza, principalmente no começo, né? Com a questão de EPI, do equipamento de proteção, se ia ter máscara, se não ia, ter que ficar reutilizando. Então, tudo isso acabou trazendo um estresse muito grande. E o contato, né? Quanto mais contato você tem com pacientes que são de risco ou que estão contaminados, aí também aumenta o estresse. Então, tem tido casos, né? Tanto de ansiedade, depressão, de estresse pós-traumático, dificuldade de sono, também tenho visto bastante. Uma outra coisa que eu tenho visto no hospital geral, com frequência, não é tão infrequente, assim, pouco frequente, não, de pacientes na UTI desenvolverem algum quadro de delírio, né? De confusão mental, de algum sintoma psicótico mesmo, né? Que a gente precisa intervir com alguma medicação assim mais assertiva para tirar daquele surto, né? Então, assim, como o Covid ele pode atrapalhar a saúde mental de diversas formas, né? Desde o delírio, desde alguns sintomas psicóticos, pacientes realmente que chegam a ter ideação suicida mesmo, por causa do sintoma psicótico, de estar tendo delírios de perseguição, delírios de que tem alguém querendo realmente matar, né? Alguma coisa assim e que a gente precisa manejar, né, com cuidado, porque, né, é um paciente fragilizado, a família está fragilizada, a família não pode participar desse momento, né, está num ambiente pouco amistoso, né, uma UTI, né, então muitos casos de delírio em pacientes internados na UTI relacionados ao COVID. É que também tem a questão do próprio corticoide, né? Que os pacientes são tratados com altas doses de corticoide e o corticoide também pode levar tanto a sintoma psicótico, agitação. Então, aí é aquilo, a gente entra com um tratamento que aí pode acabar levando a sintoma psiquiátrico. Então, tem que ter essa equipe multidisciplinar mesmo para dar conta de tudo isso, né? Porque tem muitos fatores envolvidos. Uhum. Existe um estudo mostrando que quase 60% dos pacientes internados eles vão manifestar algum sintoma neuropsiquiátrico, seja ansiedade, seja depressão, seja o próprio delírio, seja tontura, né, a insônia, a dor de cabeça, né? Então, eles começam a ter algum sintoma realmente neuropsiquiátrico que precisa ser avaliado num todo, né? Até para melhorar o prognóstico desse paciente, né? Que se esse paciente está agitado, se esse paciente começar a negar o tratamento, se esse paciente entrar em desespero, né? Vai gerar um transtorno para ele próprio, vai gerar uma agitação na equipe, né? Que muitas vezes também tem que ter toda aquela paramentação para entrar ali e poder ajudar aquele paciente. E o que né? é difícil com um paciente que está muito agitado, né? Todo mundo tem que se paramentar ali muito rápido para poder intervir, né? Então, é um dado importante e que precisa ter uma alerta, né, dos médicos de UTI, né, para pedir pareceres mesmo, solicitarem ajuda, né, porque para nós é algo que a gente consegue manejar assim, tranquilamente, né, e normalmente para a equipe que não é da psiquiatria acaba sendo um transtorno e às vezes um medo, gera um medo muito grande, né? Então, com essa doença aí, com o Covid, eu tenho percebido o quanto a psiquiatria tem sido demandada no hospital clínico para auxiliar no cuidado desses pacientes do Covid, né? Seja pela ansiedade, seja pela depressão, seja pelas crises de pânico, né? Tinha paciente lá no hospital que não conseguia ficar com a máscara sozinho, tinha que ter uma enfermeira do lado, porque senão ele não usava e precisava utilizar a máscara.
né? E aí a gente precisou intervir com os cuidados, medicação para ansiedade, né? Tanto o antidepressivo quanto um benzodiazepínico em uma dosagem baixa, né? Uma intervenção com a psicóloga para dessensibilizar desse medo, né? Para que fosse possível, né, a pessoa dar continuidade ao tratamento que era proposto. Né? Muitos pacientes queriam evadir e não pode, não tem como, né? Então, pacientes realmente que entravam em desespero de estar ali vários dias e de não ter contato com a família, ou muitas vezes os médicos estão tão atarefados, cansados, e às vezes não tem um tempinho para sentar mesmo e conversar o que está acontecendo, né? Então, a psiquiatria, ela vem aí também para fazer esse papel, né, do ouvir, né? Porque a gente foi treinado mesmo para ter esse tempo para ouvir, para acolher, né? Para poder acalmar, né? As dores da alma, né? E que tem feito tanta diferença. A gente, tanto eu quanto a minha amiga, que é a Carla, nós duas trabalhamos juntas no hospital. Ela ficou mais com os pacientes de delírios, né? Lá da UTI, e eu fiquei mais com os pacientes que não estavam em delírio, que estavam mais no quarto, mas que estavam isolados também, né? E a gente tem sido muito demandada, né, nesse momento e nesse pós-internação, né? Eu tenho percebido muitos pacientes desenvolvendo crises de ansiedade, medo de pegar de novo, né? Então as pessoas às vezes começam a catar detalhes em jornais e ficam presos naquilo. Sim, isso eu acho. No seu consultório, você percebe isso? Uma Sim, sim, busca incessante por informação? sim, sim. Que é esse de buscar tudo e buscar, inclusive, no próprio corpo, né? E qualquer coisa que começa a sentir, nossa, hoje eu tive um pouco de dor de cabeça. Será que é Covid? Será que é sequela? Eu tive um pouco de falta de ar. Será que é? Será que é uma ansiedade? Então, existe muito mesmo essa queixa, né? E essa dúvida, né? Do que é do Covid, do que não é, do que pode ser uma reinfecção. Então, essa incerteza também, essa dúvida, acaba gerando muita ansiedade, acaba gerando essa noção de, nossa, o que está acontecendo comigo? Que aí também traz muito, né, os pacientes para a gente, que eles acabam precisando entender o que está acontecendo, né? Foram feitos estudos com outros vírus, né, com SARS, eu acho, né, e estão tentando meio que encaixar, porque são coronavírus, né, e tentando encaixar com o momento atual, né, e foi percebido que nessas infecções anteriores, os transtornos psiquiátricos, eles poderiam ser avaliados até 2 anos, né, depois da infecção, né, então talvez por esse processo estressante da internação, né? Talvez por esse processo da inflamação, Sim. né? Da tempestade de inflamação, né? Síndrome Talvez também, né? pelo medo. Hã? Da síndrome também do paciente grave, né? Do paciente internado em UTI, que também se mantém por bastante tempo, né? Isso. E que esse paciente precisa ser cuidado em todas as dimensões, Sim. né? Porque às vezes há um alívio imediato ali, parece que sarou da ansiedade, sarou da depressão, mas há uma chance grande de recaída se não for devidamente cuidado, tratado, orientado, né? Isso que eu acho. Aquela questão. Pode falar. Fala. Que eu acho importante também, assim, né? Que pra gente da psiquiatria, se a gente conhece muito, mas é importante os clínicos, pneumologista, outros médicos que estão acompanhando, infectologistas, terem também essa ideia de que é importante monitorar o paciente pós-Covid para sintoma psiquiátrico, né? Porque às vezes também deixa, não, vamos ver só essa parte aqui, a parte pulmonar, como é que tá indo bem, não tá? E o sintoma psiquiátrico acaba passando. Então, também ter esse reforço de quem está acompanhando, de monitorar sintoma psiquiátrico também, de acompanhar, perguntar, porque muitas vezes o paciente não vai trazer, né? Ele só vai falar se a gente pergunta. Então, também ter esse cuidado de ter essa pergunta e essa monitorização, inclusive, de sintoma psiquiátrico.
Até porque, tratando a ansiedade e a depressão, a gente pode diminuir os fatores confundidores da doença, né? Sim, Às vezes o paciente está queixando de uma falta de ar que não melhora com nada, né? E essa falta de ar pode ser um sintoma da ansiedade, sim. né? Então, quando a gente trabalha o físico com o somático, com o psíquico, né? A gente pode até melhorar a qualidade de vida desse paciente, melhorar a qualidade de vida do médico, porque o paciente, estando mais tranquilo, ele vai demandar menos, né, orientações, né, porque eu percebo que há um desespero mesmo por essa questão de ter sido de internação, de ter ficado longe da família, de não saber se vai sobreviver, como que vai ser a vida pós o Covid, né? Então, acaba uma demanda muito maior do paciente em relação ao médico, de querer ficar fazendo exames, né, para confirmar, porque Ciclano falou que usou isso e melhorou, Beltrano falou que isso é bom, né? Então, quando a gente entra em sintonia, o clínico, o psiquiatra, o psicólogo e o paciente, né, esse conjunto, essa junção multiprofissional, né, tende a dar um alívio para os médicos, que também estão muito cansados, né, dar um alívio para o paciente que tem muito medo e muitas vezes não consegue verbalizar de forma assertiva para o clínico o que ele está sentindo, né? E às vezes a gente, na psiquiatria, na psicologia, a gente tem algumas nuances para captar, né, o que tem por trás daquilo ali, que o clínico muitas vezes não vai ter tempo para fazer isso, Sim. né? E, consequentemente, vai evitar uma cronificação de um transtorno psiquiátrico mais à frente. Sim, sim. Porque é aquilo, se ele não for bem tratado agora, isso vai se mantendo, né, como uma tendência, inclusive, a piora. Né? Então, isso é importante o que você trouxe, né, de que tem que ser multiprofissional, tem que ser multidisciplinar, não tem jeito, porque a gente está vendo que o Covid não é só respiratório, né? Tem vários outros processos aí que acontecem, é uma síndrome mesmo, né? Então, isso acho que Uhum. mostra pra gente que tem que ser equipe mesmo para tratar, não tem como. Então, a gente percebe assim que esse conjunto vai aliviar o paciente, né? E que esse paciente ele pode enfrentar esse sofrimento mental em várias etapas, né? Sim, Desde o isolamento desde o pré, até a quarentena, desde o pré, né, de ficar isolado, trabalhando home office, cansado, sem poder abraçar. Tem muitos pacientes queixando de que está sentindo falta de abraço, né? Pessoas que moram sozinhas, falam, meu Deus, queria não, abraçar minha família, e muitas vezes não todo mundo, consegue. eu inclusive, né? A pessoa mora aqui sozinha, tá sentindo falta de abraço. A gente sente, né? Falta desse contato físico mesmo. É difícil. E gera um sofrimento importante, né, Sim, Mari? sim. Então, Né? também pensar nisso, né? Tanto esse pré, né? Que é isso, foi o que você disse, a gente também pensou bastante nisso no começo da quarentena, tudo. Aí agora também a gente pensando durante o Covid, que você trouxe, né, bastante da parte hospitalar, e pensar agora também o pós-Covid, para essas pessoas que estão começando a sair dos hospitais, sair dos seus isolamentos, você tá bem, você tá curado de Covid. Mas e aí, como é que fica? Como é que a pessoa está se sentindo depois disso, né? Então, acho que a gente está agora nesse momento aí que a gente está vendo bastante esses Você quadros. pontuou uma coisa importante em relação ao pós-Covid, que é o estigma. Tive muitos pacientes que se sentiram realmente muito isolados, reprimidos, né, com essa questão do estigma, né, das pessoas saberem que já pegou e mesmo assim já passou e a pessoa realmente ninguém querer se aproximar, ninguém querer muito contato, né? Então assim é um sofrimento muito grande. A pessoa já passou esse sofrimento de estar ali no Covid, isolado, e, de Sim. novo, quando sai, o medo das outras pessoas em relação a ela, como se ela fosse o próprio Covid em pessoa, né? As pessoas Uhum. evitando, né? E muitas vezes a pessoa não consegue explicar, verbalizar o que as outras pessoas estão fazendo, estão gerando nela, né? E muitas vezes se Uhum. cala.
E vai virando um ciclo, realmente, uma bola de neve de sofrimento que se encadeia de novo na ansiedade, na depressão, na insônia, nas compulsões, seja alimentares, né? Houve um boom aí de compulsão alimentar, de transtornos alimentares, de uso abusivo de substâncias. Sim. Nessa Álcool, quarentena, né? Muito uso de álcool, então álcool, cigarro, outras substâncias. Até aquilo, né, foi muito normalizado no começo a questão de, porque agora tá na quarentena, tem que beber para aguentar, né? Então isso a gente via muito em meme, internet. Então, e isso tem se visto nos estudos que aumentou muito o uso de álcool para quem não costumava beber, para quem tinha problema de alcoolismo, recaída. Então, também foi isso, as pessoas acabam piorando dessas compulsões, né? Você busca, né, melhorar a tua ansiedade, aquela angústia de alguma maneira, e acaba piorando. E as pessoas que tiveram Covid por causa do trauma acabam, às vezes, né, não entendem que aquele sofrimento é um sofrimento psiquiátrico e que tem tratamento e tentam, de Sim. alguma forma, aliviar aquele sofrimento, ou seja com droga, ou seja com álcool, ou seja com doce, né, ou seja com jogo, né? Então, tem algumas pessoas usando enfrentamentos, né, não adaptativos, não saudáveis mesmo, para lidar com esse sofrimento de tudo que vivenciou ali dentro de uma UTI ou dentro de um quarto de hospital, né, onde não podia ter contato com outras pessoas, outros familiares, outros amigos. Uhum, sim. Então, E é você uma tem coisa que visto vale as pessoas bastante? ficarem atentas. Tá? Sim. Você tem visto bastante, assim, esses sintomas de estresse pós-traumático com esses pacientes que tiveram UTI? Atualmente eu tenho uns 3 pacientes, né, que vêm esses flashes da questão da UTI, né, flashes de ver pessoas perto que precisaram ser entubadas, flashes de sentir a falta de ar intensa e precisar usar máscara, né, eu tive paciente que teve uma saga, né, foi internado por um outro motivo e lá dentro do hospital pegou Covid e do Covid já foi para a UTI e ficou assim, quase um mês longe da família, né? E a pessoa realmente estava desesperada, né? Pela falta de contato com os familiares, né? E realmente chegou a entrar numa depressão profunda, que não queria mais aceitar o tratamento, que não queria comer, que não queria tomar banho, né? Que tinha realmente pensamentos importantes de autoextermínio, né? E que precisou de uma intervenção bem importante lá da psiquiatria, da psicologia, né? E o que ele falava é que o que ele esperava dos médicos é que alguém sentasse com ele e explicasse o diagrama dos exames dele, né? E os médicos na correria para atender outros. E aí, no dia que um outro médico, né? Um clínico, sentou, explicou, mostrou o gráfico, a evolução, que estava melhorando, é nítido como o médico foi o próprio remédio dele, né? Então há uma carência muito grande nesse momento, né, de dor, de sofrimento, de distanciamento familiar. Sim, E sim. aí vem esses pensamentos, de, às vezes, de sonhos, de estar sozinho num lugar, né, e não ter, não tem como buscar ajuda, né? Então o nosso cérebro também joga esses sofrimentos nos sonhos, né? Vem em sonhos, né? Esse Sim. sofrimento intenso. Uhum. De muitos pesadelos, né? Um sono também muito agitado. É importante que a família esteja atenta, né, a esses pacientes que retornam, né, de uma internação, né? Acho que a família é o porto seguro mesmo, família, amigos, né, que podem estar dando um suporte muito importante para esse paciente em relação a verificar o comportamento dele, né? Ficar um pouquinho mais cansado, um pouquinho mais sonolento, pode acontecer, mas não querer levantar por horas seguidas durante o dia, né? Não ter prazer nenhum em comer, mesmo tendo voltado o olfato e o paladar, né? Sim. Emagrecendo, realmente não ter prazer em conversar, ficar isolado, são sinais que são importantes os familiares, né, estarem atentos para poder intervir
procurando uma ajuda da psiquiatria, da psicologia, né, para ajudar esse paciente a sair desse estado de sofrimento e reagir, né, e voltar de uma forma mais saudável para a rotina, né? Sim, que isso a gente vê como um fator de proteção mesmo, né? As pessoas que têm um suporte familiar, um suporte de amigos. Então, esse suporte é muito importante. E também lembrar que para a família também, a família pode ter sintomas, né? De ansiedade, depressão, até de estresse pós-traumático, quando tem um familiar muito grave, um familiar que foi internado, ou mesmo pelo luto também de algum familiar que faleceu com Covid. Então, também sempre pensar, né, que familiares de pacientes que tiveram Covid também a gente precisa prestar atenção neles, porque também pode acabar tendo esses sintomas. Então, a gente vê que é uma rede, né? A gente tem que pensar em toda essa rede, não dá para ficar avaliando as coisas de uma forma muito pontual, muito individual. Lá no hospital a gente acaba sendo o elo, né, entre o paciente e a família, né? É o que leva e traz informação, né? O que passa, como é que estão as coisas. E você percebe que realmente a família sofre horrores com a não possibilidade de estar junto, de poder abraçar. A gente vê alguns familiares pedindo, pelo amor de Deus, que não se importam de pegar doença, que querem estar lá junto, né? Então, você vê um sofrimento muito grande e que a gente precisa intervir, que a gente precisa acalmar, que a gente precisa orientar, né, esses familiares, né, de forma que o desespero deles não deixe mais o paciente desesperado e vice-versa. Uhum. Né? Então, a intervenção nesses familiares, ela é muito importante também, com certeza, com certeza. Sim, sim. Até em consultório também. Cheguei, né, alguns pacientes que já acompanhavam, que tiveram familiares com Covid, que também estavam nessa ansiedade muito grande de como que é, como que funciona, o que que acontece, como é que eu tenho que cuidar. Então, a gente vê que também precisa ter essa atenção e esse cuidado, porque é um dando suporte para o outro ali, né? Então, a gente tem que ajudar nesse equilíbrio. É engraçado você falar isso, de que a gente acaba no consultório sendo também um suporte, né, para os nossos pacientes em relação a quando familiares ou eles próprios pegam o Covid, né? Então, tirar algumas dúvidas que não tem como pedir para o médico, ou porque não querem ir ao médico, né? E a gente pode facilitar um pouco esse processo de sofrimento dessas pessoas, né? De como isolar, né, dentro de casa, de como lidar com o lixo, né, de como lidar com aquele paciente que está isolado, ou você mesmo que está isolado. Essa semana passada eu atendi uma paciente que ela teve Covid, uma pessoa extremamente independente, né, gosta de fazer as coisas dela, não gosta de pedir ajuda, não sei o que, pegou Covid. E aí ela mora numa casa com várias outras pessoas e ela precisou se isolar no quarto e como ficar isolado naquele quarto debilitou ela, né? Até então ela nunca tinha tido nenhum transtorno na psiquiatria e ela começou a pensar que ela começou a se sentir suja e na cabeça dela as outras pessoas tinham medo dela, as pessoas não queriam dar nem oi para ela, né? E que as pessoas deixavam a comida e saia correndo na porta do quarto. E isso foi gerando um sofrimento tão grande na cabeça dela, né? Porque ela não sabe, nunca se permitiu ser ajudada, né? Então, como a personalidade também pode ser um fator importante de adoecimento, né? Você não sabia, se permitir ser cuidada, ser ajudada, quando quer sempre ter o controle de todas as situações e quando foge do seu controle, como você realmente entra num processo de estresse muito grande. E ela começou a desenvolver síndrome do pânico, né? E pós essa fase, ela precisou vir ao consultório mesmo, porque as crises foram ficando cada vez mais acentuadas. E a lembrança desse momento trancada foi muito trancada, assim, isolada, né, no quarto, vinha com frequência na cabeça dela, não conseguia dormir à noite, tinha crises importantes, né, ao ponto de que uma amiga foi levar ela no consultório, porque até então ela também não queria ir para o consultório psiquiátrico, porque ela não era louca, né? Sim.
E aí a gente vê o quanto existe esse mito ainda de que quem vai para o psiquiatra é louco. Sim. E isso eu acho que é uma coisa que acaba atrapalhando muito quando a gente pensa, e por isso que é importante a gente trazer aqui dos sintomas psiquiátricos decorrentes do Covid, para tirar esse estigma, né? Tirar essa ideia de que, nossa, é só quem é louco que vai no psiquiatra. Então, para lembrar disso, inclusive para as pessoas que tiveram Covid ou que estão passando pelo Covid, que estão no isolamento, também trazerem essa queixa, né? Que a gente estava conversando, de quem está acompanhando esses pacientes, monitorando, pensar no sintoma psiquiátrico, mas também para a pessoa que teve, se começou a sentir, está sentindo que está difícil, que está pesado, que está mais ansiosa, ou que está mais triste, sem vontade para as coisas, traz essa queixa, né? Conversa com alguém sobre isso, conversa com o médico que está seguindo, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, para tirar mesmo esse estigma, para que as pessoas saibam que tá tudo bem, né? Às vezes a gente sai fora do controle mesmo, nessa situação E com razão, principalmente, né, né? frente a uma situação dessa. Nós estamos numa situação de que tá, é o Covid mostrando pra gente que a gente não tem controle de nada, né? Então, acho que isso é importante para que as pessoas também tirem um pouco desse estigma e que procurem, que falem, que queixem, que tá tudo bem queixar, a gente pode queixar das coisas, a gente não precisa estar forte o tempo todo, né? E, inclusive, tiveram pacientes que, por essa dificuldade de pedir ajuda, né, foram postergando em casa, lidando com o Covid sozinho, né, de não pedir ajuda, começou a ter febre, pneumonia, e quase chegar a óbito mesmo, por essa dificuldade de verbalizar que não está legal e que precisa de uma orientação e que precisa de ir ao médico. Então, às vezes, o ser forte demais, né, pode ser algo muito perigoso, principalmente nessa questão do Covid. A gente precisa verbalizar, né, tanto os sintomas físicos quanto os sintomas psíquicos, né, para que o final da história seja o melhor possível. Né? Então, o outro não vai conseguir deduzir como é que você está se você não verbalizar. Sim, sim. Que eu acho que isso que é importante, né? A gente tirar um pouco também essa impressão do ser forte, do dar conta de tudo, que nossa sociedade também traz, né? Essa coisa de não, a gente tem que dar conta de tudo. Que não, a gente vive em sociedade, a gente precisa do outro, tá tudo bem a gente precisar do outro também, né? E trazer queixa e falar sobre. Então, acho que por isso que é importante a gente conversar sobre isso também por essa questão. Vamos falar sobre, vamos colocar isso para fora. Ainda mais agora setembro, né? O setembro amarelo também trazer isso, que também é essa questão. A gente precisa falar. Veio um pensamento de morte, veio uma vontade de suicídio. Fala, conversa com alguém, procura ajuda. Então, acho que isso é muito importante a gente também trazer, né? Que a gente precisa falar, a gente precisa pôr para fora. Não dá para ficar guardando as coisas. Isso. Se não tiver uma pessoa, um amigo naquele momento para conversar, tem o CVV, né, que é gratuito, que você pode ligar, né, inclusive para os pacientes que têm Covid, que estão precisando de alguma ajuda, né, psicológica naquele momento ali de desespero e tá isolado e pensa que as outras pessoas vão estar ocupadas e que não vão ter tempo para conversar, então ligue para o CVV, liga para um psicólogo, né? Mas verbalize o seu sofrimento, porque isso pode ser muito amenizado. Fala que a cura é pela fala, né? Sim. Às vezes quando a gente bota para fora, a gente ressignifica tanta coisa. Sim, tira aquele peso, né? Que a gente, eu brinco com os meus pacientes, não fica guardando pedrinha na mochila, assim, deixa a pedrinha, né? Bota essa pedrinha para fora, porque senão quando vê já tá carregando um peso imenso e que não precisa disso, né? Tem todo esse suporte, tem ajuda, tem o CVV, tem psicólogo, tem psiquiatra, a gente tá aqui para isso, né? A telemedicina veio para facilitar esse processo, né? A Sim. telemedicina veio e acredito que vai ficar, né, para realmente unir pacientes aos seus médicos, né, nesses diversos momentos, né? Seja no momento realmente de crise intensa, seja no momento de porque está corrido e não consegue ir para o consultório, Uhum. né? Então, a telemedicina ela veio realmente para facilitar esse processo e com essa questão do Covid, ela veio para ficar mesmo e tem feito muita diferença,
né? Às vezes pacientes eu atendi pacientes que estavam em casa com Covid, né? E realmente aquela interação trouxe, você percebe que traz um alívio, né? Quando você às vezes tira crenças que a pessoa vai criando em relação ao adoecimento, em relação ao que as outras pessoas estão pensando, em relação a como vai ser o futuro, né? Então, quando a gente começa a organizar esses pensamentos da pessoa que está ali isolada, né? E começa a organizar, você vê que melhora tanto, né? E evita uma reagudização de um quadro psiquiátrico, que isso também é uma outra coisa que costuma acontecer bastante no Covid, né? Pessoas que não tinham transtornos psiquiátricos desenvolvem transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão, insônia, transtorno de estresse pós-traumático, e pessoas que já estavam estabilizadas, né, e com o Covid, pioram, reagudizam o quadro, né, muitas vezes porque não, por todo esse processo, né, de medo, de processo inflamatório, e também, muitas vezes, porque esquece de que tem a telemedicina e você pode conversar com o seu médico, com o seu psicólogo, para estar te auxiliando naquele momento. Sim, sim, que isso é uma coisa que a gente viu bastante também, né? Assim, de alguns pacientes que acabam não indo por conta do medo, não vou na consulta, para de tomar remédio. Então, aí também traz essa piora do quadro. Então, lembrar que a gente tem hoje essas possibilidades de telemedicina, de fazer esse atendimento mais à distância. Então, dá para fazer, tem possibilidades, né? Não precisa também abandonar tudo. E pacientes agudizados, né, de depressão, de ansiedade, do transtorno bipolar, da esquizofrenia, né, não conseguem muitas vezes se organizar para ter os cuidados de não se contaminar. Sim. Né? Então acaba sendo um fator de risco até para pegar o Covid, né? Sim. Você não estar com o seu estado emocional equilibrado. Sim, que a gente pensa muito no psicótico, né, no paciente esquizofrênico, mas até um paciente com depressão. Na depressão tende a vir uma baixa autoestima, às vezes a pessoa deixa de se cuidar com tanto empenho, com tanto esmero quanto tinha antes. Então, às vezes também acaba criando isso. Você deixa de se cuidar tanto quanto deveria ali naquela situação por conta de um quadro depressivo e também te aumenta o risco, né? Então, a gente precisa levar as coisas com uma maior estabilidade, com maior equilíbrio, porque aí até na hora do tratamento, na hora da prevenção, então a gente vê que é muito importante também mentalmente a gente estar bem para tudo, para a prevenção, para o tratamento, para o pós, né, para a recuperação. Então a gente não pode esquecer a parte mental, né, a parte psíquica, achar que está totalmente afastada, né? Não, meu físico tá bem. Não, a gente precisa pensar em tudo, é um conjunto. É aquilo que você falou, a gente hoje já sabe que a depressão e a ansiedade já são consideradas até uma doença inflamatória, né? Tem uma vertente inflamatória. Tanto que existem anti-inflamatórios já para tratar depressão, né? E antidepressivos para tratar a inflamação. Né? Vide aí os ortopedistas, os reumatologistas utilizando antidepressivos para tratar, né, doenças inflamatórias, dores em geral. Né? Então, realmente, corpo e mente estão completamente interligados. Né? Pacientes que nunca tiveram transtornos psiquiátricos e têm um infarto, têm um risco até 3 vezes maior de desenvolver uma depressão. Né? Sim. E com Covid é a mesma coisa. Paciente que não tem transtorno psiquiátrico e tem o Covid, tem um boom inflamatório, aumenta muito o risco de desenvolver por si só, pela essa inflamação, um transtorno psiquiátrico. E as medicações psiquiátricas, elas são muito seguras no tratamento desses pacientes. Né? Tanto antidepressivos, quanto alguns antipsicóticos, né? Quanto alguns benzodiazepínicos. Eles são muito seguros no tratamento dessas pessoas. Porque isso também é um outro medo que as pessoas têm, né? Já estou tomando tanto remédio e aí eu vou piorar meu estado físico. E não, muito pelo contrário. Né? A gente vai estar ajudando nesse processo inflamatório aí também. Né? E vai ser um fator a mais de melhora para você. Sim, mesmo pacientes também que já tomavam medicação psiquiátrica e aí de repente pegam Covid, nossa, eu continuo a tomar o remédio, não continuo? Não, pode continuar, o teu tratamento mantém igual,
né? Então, isso realmente é bem importante de trazer também, que as nossas medicações são seguras. Se tiver alguma dúvida, também perguntar, né? Tem a questão da telemedicina também, que é isso, tira a dúvida, não fica, vou parar com tudo por conta disso, ou vou deixar de tomar uma medicação por conta disso. E eu fiquei com uma dúvida, Mari. Lá na residência terapêutica, quando alguém pega Covid, como é que vocês lidam com esse paciente? Vocês isolam ele em algum lugar? Como que é o lidar desse paciente? Isso. Agora tem as unidades para isolamento mesmo. Aí o paciente que começa com sintoma é isolado, dá o tempo para colher os exames, colhe os exames e aí vai tomando as condutas, né? Então, porque realmente para o paciente crônico é muito difícil. Mesmo a questão do próprio isolamento dentro de casa acaba sendo muito difícil, né? Na própria residência. Então, para pacientes mais graves, tudo aí acaba tendo que ir para uma unidade separada para fazer esse isolamento, para conseguir garantir mesmo isso, porque é difícil. O paciente mais crônico é complicado no entendimento mesmo, né? Aquilo que a gente viu nos artigos, tudo a gente tem visto na prática também. Imagino que não deve ser fácil para explicar para eles, né, a questão das importâncias de máscara, de lavar a mão, né, de manter distanciamento social é impossível É numa muito, residência terapêutica, é muito né? difícil, Então, sim. acaba que vocês também ficam sobrecarregados em estar atento nesses detalhes, né? De se alguém pegou, se está com suspeita, né? Tem que ficar muito atento, né, para a proteção dos outros pacientes e de vocês também, né? Sim, sim, que a gente vê também, né? Isso, a equipe muito estressada, né? Se sentindo muito sobrecarregada também por conta desses cuidados todos que a gente tem que tomar e de ter que ficar muito em cima. Então, é o que a gente estava conversando. A gente tem que pensar no paciente, na equipe, na família, tem que pensar em tudo aí, pensando em Covid, não só também na pessoa que apresenta o Covid, como todo o entorno dela. É importante a gente parar para pensar, observar, ver como é que essas pessoas estão se sentindo. Uhum. E você, Mari, como é que tem lidado aí com esse isolamento? Olha, não é fácil. Para quem mora sozinho é complicado, né? E a gente, ainda que é médica, a gente sai, trabalha, né? Então, imagino para quem está em home office, está trabalhando em casa, deve ser bem complicado. O que é importante, né, para quem está mais sozinho, é ter suporte da família, suporte dos amigos, a gente está sempre em contato. Agora, nesse momento, já começando a flexibilizar algumas coisas com todo cuidado, com máscara, mas aí consegue visitar um pouco a família, visitar algum amigo com distanciamento. Então, lidando dessa maneira, né? Que é o que eu falo, agora com o Covid é o que ficou batido do novo normal, então a gente tem que ir lidando com isso até esperar ver se vem uma vacina aí pra gente quanto antes, né? E para você, como é que você tá, Mônica? Trabalha Ah, muito? eu trabalhando muito, estou trabalhando bastante, tanto lá no hospital, né, no primeiro mês, né, que gerou uma busca muito importante no hospital geral, né, o medo de estar com Covid, então foi muito demandada a psiquiatria lá para acalmar os ânimos das pessoas, né, no consultório eu tinha dado uma desacelerada até por essa questão das pessoas estarem tentando entender como é que funcionava, como é que para onde que ia ser, quanto tempo que ia durar, como é que ia ser essa telemedicina, que muita gente, eu percebo que realmente estava muito inseguro com a telemedicina, né? Então, às vezes eu tinha que dar dicas, falar, olha, na hora que for fazer telemedicina, você não tem um espaço na sua casa, que muitas vezes as pessoas acabam com medo das outras pessoas escutarem da casa, como que ia ser a consulta, né? Vai para um carro, faz de dentro do carro, né? Que facilita, dá mais privacidade. Então, até as pessoas se organizarem para voltar a esse atendimento e aceitar esse teleatendimento, né? Demorou um tempo, hoje já está meio a meio, alguns atendem presencial, sempre com aqueles cuidados de máscara, distanciamento, álcool gel, né? Então, assim, janela aberta, Uhum. né? E alguns outros gostaram tanto da telemedicina que falam que não vai aparecer mais no consultório porque economiza tempo, né? Então, agora que tem essa receita digital facilita algumas coisas, né? Uhum. E agora, nesse segundo momento, está sendo mais os pacientes que estão na UTI ou que estão no centro de internação sem ser UTI,
né, com esse medo, né, de piorar o estado físico, de medo de morrer, medo de ficar sem ar, medo de ser entubado, né, medo da família ter sido contaminada, né? Então, assim, eu vejo que é uma caixinha com muitos medos, né? Uhum. E que a gente precisa ir cuidando com carinho desses medos, né? Ressignificando esses medos, acolhendo esses medos, ao Que a invés de gente julgar, aprende, porque sim, que a gente aprende que não pode ter medo, né? Que o medo é um sentimento ruim. Isso eu tenho falado muito para paciente. Não existe sentimento bom, sentimento ruim. O sentimento ele vem. A gente tem que, todos são importantes. sim, tem que falar e ir lidando com ele, né? Acho que isso, que é o que você falou, o medo vai vir, não tem jeito. A gente está numa situação que o medo vem, é muito incerta, né? E ele está querendo dizer alguma coisa. Se você ignorar ao invés de escutar o que ele está querendo dizer, ele vai crescer, porque ele Sim, precisa ser escutado, sim. né? E Fazer aí que igual vem a esconder a angústia. sujeira embaixo do tapete. Sim, sim. E aí que vem a angústia, aquela sensação de mal-estar, aquela coisa que fica presa ali na garganta. Então a gente tem que botar para fora mesmo. E isso, né? Pedir ajuda, perceber se não está muito bem. O apoio social, acho que ele é um importante fator, né, de não adoecer, né? Então, a pessoa que está internada hoje tem os celulares aí, dá para ficar falando de celular, dá para receber mensagem. Né? Os pacientes internados, muitas vezes eu orientava, escreve sobre esse período que você está aqui, sobre tudo que você está sentindo, né? Para depois, como se você fosse escrever um livro sobre essa experiência, né? Uhum. Então, muitos desenvolveram várias escritas, né, que ressignificaram alguns pensamentos, né? Então, esse pode ser um momento doloroso, e até teve um artigo que falou isso, que apesar de aumentar os níveis de adoecimentos na psiquiatria, esses momentos de internações, esses momentos importantes de sofrimento, trouxeram o melhor de muitas pessoas, né? Sim, Eu não gosto dessa palavra, mas de gratidão. sim, Eu tenho sim. birra É com que essa é uma palavra. gratidão real mesmo, assim, né? O ser grato por estar vivo, né? Por estar ali. Não, é isso mesmo. Vem essa sensação também de estar presente no mundo, assim, né? E de perceber a ajuda dos outros. Eu acho que isso também é uma coisa que é importante. Você vê que você precisou e você foi cuidado. Então, são várias coisas que dá pra gente trazer de uma maneira de ressignificar como uma maneira boa, assim, né? Então, isso também é bem interessante a gente pensar nesse outro lado. Então o artigo falou isso, que grande parte veio à tona muitas ressignificações positivas, né, em relação à vida, em relação à família, em relação a como lidava com o trabalho, em relação ao tempo como utilizava o tempo do dia a dia. Então, eu percebi isso também nos pacientes internados, o quanto coisas bacanas, realmente de valor, é, começaram a vir à cabeça deles e como eles começaram a pensar em modificar a vida a partir dali. Bem bacana. Sim, sim. Acho que é isso, né? A gente Né? precisa falar, né? Precisa colocar que a gente muda. E isso, seja por escrito, seja por fala, seja por live, seja Sim, por sim. tudo. A gente tem vários recursos Mari, hoje. nosso tempo está acabando. Eu fico ali de olho naquele tempo, porque minha live já acabou no metade, assim, eu conversando por tantas vezes que eu tomei trauma. Então, agora eu já fico de olho. Obrigadão pelo Obrigada a bate-papo de você. hoje. Foi Né? Acho que foi ótimo. muito interessante a gente é, pegar artigos, discutir esses artigos e trazer eles aqui para o pessoal. Né? Sim, A live vai ficar salva. Né? Muitas pessoas acabam assistindo a live depois, porque eu acho que é uma competição de lives, tem várias lives por todos os sim, lados. Né? sim. Então a live vai ficar salva, a gente está à disposição para tirar dúvidas. E deixa uma mensagem final aí para o pessoal, Mari. Acho que o que é mais importante para todo mundo pensar é se precisar, procura ajuda. Não precisa lidar com isso sozinha. Acho que isso que é o mais importante. Obrigadão, Mari. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Obrigada a todo Obrigadão, mundo. pessoal, por tudo. E Obrigada, até convite. mais, Mari.
Até. Tchau. Beijo. Tchau.